está começando mais um Entre Chaves. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia, uma linguagem de busca muito usada, que a gente aqui na DTI particularmente gosta muito, que é o GraphQL. Tô aqui ao lado também do Cardozinho. E aí, Cardoso, como que você tá? E aí, Chagas, beleza? Estou muito bem, obrigado pelo convite e participar pela primeira vez do Entre Chaves. Além de mim, também tem hoje aqui com a gente o Lucas Ponciano. E aí, pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucas Ponciano, mais uma vez de volta aqui no podcast. Também conhecido como Pompom, né? Deixa bem claro aí para a comunidade do Entre Chaves. Absurdo. Fala um pouco mais aqui sobre GraphQL. Vai lá, Ivan. Olá, gente. Meu nome é Ivan. Eu estou aqui pela primeira vez também. Obrigado pelo convite. Então, né, gente, estamos aqui. Muito obrigado por terem aceitado o convite para falar dessa tecnologia, o tal do GraphQL. Então, antes de a gente começar, quem quer contextualizar, explicar aí para os nossos ouvintes do que se trata essa, né, já comecei dando spoiler aí, essa linguagem de busca? Bom, eu conheço o GraphQL pelo menos desde 2018, né, mas nessa altura do campeonato ele já vinha sendo adotado aí bastante. Ele é uma linguagem que eu considero aí que é para consulta, mas também para manipulação de dados em Web APIs, que foi criada aí pelo pessoal do Facebook, né? Eles que eles criaram isso a partir de 2012 e disseminaram, principalmente aí depois da primeira release, que foi lá para 2015 ou para 2016, né? Ele vem aí uma tecnologia basicamente que permite uma forma diferente de se obter dados de uma API, de fazer o fetch de uma API, porque ele traz a vantagem de o cliente solicitar somente os dados que ele precisa dentro de um esquema oferecido pelo lado do servidor. Então, isso traz uma série de vantagens, outras desvantagens também, que eu acho que vai ser muito do que a gente vai discutir aqui, mas se disseminou muito aí ao longo do tempo, né, vindo por esse trabalho do Facebook, disseminou muito na comunidade e é bastante adotado aí, principalmente nas integrações, né, na construção de APIs. Bom demais. Inclusive, a primeira vez que eu vi uma apresentação mais técnica aí do GraphQL foi do Cardozinho, um tech shot lá na DTI. E uma coisa interessante do GraphQL é que ele roda em cima do protocolo HTTP, né? Em termos da transmissão dos dados, ele não traz nada de novo, né? Assim, ele é mais um padrão de consulta, mas o protocolo em si que ele funciona é o HTTP, né? Mas apesar dele utilizar o HTTP, né, tem uma diferença do protocolo mais comum que é o REST. Então, assim, por exemplo, o GraphQL ele só trabalha com o código 200. Lá no REST a gente tem toda uma série de códigos de erros e códigos de sucesso que a gente pode trabalhar. Código 202, 401 não autorizado, uma série de códigos ali. E também, em relação à semântica dele, ele só trabalha com post. Então, toda chamada do GraphQL é um post. Lá no REST, que a gente está usando como exemplo aqui, a gente tem um GET, a gente tem um post, push, delete, path. A gente tem várias outras formas ali de fazer a comunicação entre as aplicações. Bom demais, né? Acho que a gente já está, né, esse pequeno overview assim, mas vai ficando mais claro para as pessoas a ponto que a gente vai comentar um pouquinho mais como ele funciona, né? Vamos começar do lado positivo, né? Na visão de vocês, qual que são as principais vantagens do uso do GraphQL? Para mim, assim, o que o GraphQL resolve de maneira fantástica é eliminar um problema que a gente tem no uso de um hash, por exemplo, que é eu ter muito overfetting e underfetting. O overfetting seria quando uma API retorna mais dados do que o cliente precisa para, por exemplo, montar uma tela, e o underfetting é quando ele acaba retornando menos dados, então o front tem que ficar fazendo várias chamadas para obter todos os dados que ele vai precisar no contexto atual. Essa aí realmente acho que é uma vantagem absurda dele com relação ao REST. Você acaba eliminando também o tráfego desnecessário de dados, então você diminui a banda e os dados vão estar mais próximos ali, uma chamada só, você já vai obter os dados que você precisa para montar uma tela inteira, por exemplo. Complementando aí o que o Ivan trouxe para a gente, além de reduzir, né, o custo da utilização do 4G ali da internet, a gente tem uma redução no tempo de carregamento, porque a gente vai estar ali buscando só exatamente o que a gente quer exibir na tela. Isso funciona muito bem para aplicativos móveis. A gente tem uma limitação de banda, a gente tem limitação de rede. Então, a gente conseguindo buscar só o que a gente quer, com um tempo de resposta mais rápido, carregando mais rápido a tela, traz uma série de vantagens para a gente. Outro ponto interessante aí é que hoje em dia a gente tem vários tipos de dispositivos acessando uma mesma API. Então, às vezes, no aplicativo móvel, você quer montar uma tela de uma forma, no site ou numa TV,
você vai montar de maneiras diferentes. Então, você, como cliente, escolhe o que ele vai querer, cada dispositivo, cada interação ali com a API vai poder escolher exatamente o que ele precisa e trazer só o que precisa para processar. Tem uma coisa que eu acho interessante, até quando você pensa talvez em APIs públicas aí, é que com a utilização de GraphQL, como você, né, você servidor, né, você que está desenvolvendo a API, você precisa definir o esquema, isso acaba funcionando como uma documentação da API. Então, de forma muito simples, você, quem é o cliente, já vê o que tem ali disponível, o que ele vai conseguir acessar. Então, isso acaba, num tapa, já provendo também uma documentação. Era exatamente isso que eu ia falar, Cardoso. Roubei, né? No GraphQL tudo são types, né? Tudo são tipos, né? Você tem tipos dentro de tipos, é a forma da modelagem dele. E você tem uma tipagem forte nesses modelos, né? Então você tem que informar os seus campos e acaba que isso vira uma documentação própria da API. Então, inclusive, existem já quase que por default em quase todas as implementações de GraphQL um playground que na hora de construir a consulta você já tem autocomplete, você já tem uma série de coisas que te auxiliam a construir uma consulta, como se você estivesse fazendo um SQL no banco de dados mesmo, no editor de banco de dados, que vai te dar ali todos os auxílios. Isso aqui é um tipo inteiro, para você poder fazer essa consulta desse jeito, você vai ter que converter, fazer o join, entre aspas, né? Mas não deixa de ser um join entre as tabelas. Então, você consegue já construir essa consulta ali, mesmo sem conhecer nada da API. Assim, você vai ali, começa a escrever usando o autocomplete, você vai ali fuçando, né? E já descobrindo a documentação do endpoint que você está querendo extrair. Eu acho isso muito bom quando você está pensando em melhorar a experiência do desenvolvedor, né? Muitas vezes a gente fala, a gente tem que pensar na experiência do usuário. E sim, né? Obviamente a gente tem que pensar na experiência do usuário. E às vezes a gente esquece da experiência do desenvolvedor. E o GraphQL, ele é muito developer friendly. Não sei se a gente pode usar esse termo. Exato, concordo plenamente, assim. Embora na hora que a gente for falar aí, talvez das desvantagens, eu acho que esse assunto vai retornar pelo outro viés, né? Mas eu queria acrescentar mais um aí, né? Eu acho que é interessante na parte do GraphQL também é a evolução da API. Você consegue acrescentar, alterar seu esquema lá, colocando novos types, né? Sem gerar um impacto nos atuais clientes. Você não quebra ninguém. E da mesma forma, você consegue também deprecar, né? Tudo aquilo que você não tem mais, não vai ser mantido mais, não vai ser evoluído, não vai ser mantido mais a compatibilidade, você marca ali no próprio esquema e isso já se reflete também, mais uma vez, sem quebrar os atuais clientes assim da sua API. E é legal, né? Assim como, provavelmente o ponto que você ia trazer, que assim como isso é uma vantagem, muita gente também vê como uma desvantagem. Porque, por exemplo, formas tradicionais de realizar o versionamento, como o versionamento semântico, elas não fazem muito sentido quando você usa GraphQL, por exemplo. Porque você não tem uma quebra de assinatura grande que impediria, que deveria mudar o número da versão ou algo do tipo. Então, é aquilo, né? Você tem que escolher dependendo muito do seu problema, né? Pode ser visto como um lado positivo ou negativo até. E já que a gente... aliás, antes de a gente passar para os pontos negativos, tem uma outra coisa também. E o GraphQL ele é utilizado independente de como que esse dado está sendo armazenado. Afinal de contas, a gente está falando de uma interface ali na camada de apresentação, né? Na camada do API. Então, se o seu dado está no banco de dados, se ele está em um arquivo, se ele está em memória, isso não faz muita diferença. Se ele está em outra API, né? Exatamente. Às vezes você está fazendo só uma camada de corrupção ali que está chamando umas APIs legadas, ele vai funcionar, porque ele não está dizendo nada sobre como o dado está realmente constituído, né, armazenado. Inclusive, uma consulta você pode obter dados de mais de uma fonte, né? Você pode consultar parte dele de um banco e parte de uma API no mesmo chamada ali. E outra vantagem também interessante, aí a galera do microserviço vai chorar um pouco, mas como você pode ter uma instância, uma máquina virtual que está respondendo por vários endpoints GraphQL diferentes, né, não relacionados entre si. E aí completa com outra questão em que o GraphQL ele está muito alinhado com uma abordagem orientada a domínios, né, um DDD. Então eu acho que ele também facilita, dependendo do caso ali, né, mas você consegue fazer a transição em uma implementação usando um DDD, usando o GraphQL. Então ele está bem pronto já para essa abordagem e esse paradigma de desenvolvimento. Mas já que já está começando, né, a citar aí os lados negativos, e os lados negativos, o que vocês enxergam como os principais problemas aí do GraphQL? Hash é uma coisa que complica um pouco o GraphQL. No Hash,
facílimo de você fazer um cache de consulta, por exemplo, quase que por default já existe. E no GraphQL você tem que trabalhar melhor essa parte de cache. Exato. Cada aplicação passa uns parâmetros diferentes, uns atributos diferentes que ele quer trazer. Então, como que você vai ter um cache consistente com isso também? Como a gente vai aproveitar o cache nessas aplicações? A mesma consulta que traz quase os mesmos dados, só que uma aplicação pede, sei lá, o nome e o sobrenome, a outra só pede o primeiro nome. Então, dá uma diferença ali na entrada, né? Mesmo que o conjunto de dados que ele está obtendo é praticamente o mesmo. Acho que esse exemplo do cache, ele vai muito de forma assim, mais generalista no que eu considero que é uma das desvantagens do GraphQL, é que da mesma forma que para a parte do desenvolvedor do lado do cliente, né, do lado do front-end, ele é igual o Chagas falou, né, o GraphQL é muito developer friendly. Para quem está desenvolvendo o back-end, a coisa já não é mais tão fácil, né? Você vai ter um tantinho mais de complexidade para tratar como que você vai resolver todos esses tipos que você vai precisar incluir as informações na resposta, né? Então, a questão do cache também volta e principalmente para o desenvolvedor de back-end é mais desafiador. Então, deixar bem estruturada uma API com GraphQL é um pouco mais complexo do que, acredito, na minha opinião, um pouco mais complexo do que via outras abordagens. Mas, né, o pessoal vem evoluindo também nas questões das bibliotecas, isso tem ficado um pouco mais fácil, né, do que... E eu acho que grande parte desses problemas é que, com o advento do REST aí, né, substituindo outros protocolos de comunicação como o SOAP, ele se tornou meio que uma unanimidade aí no mundo do desenvolvimento. Então, vários desses problemas, né, por exemplo, cache, etc e tal, a gente aprendeu a resolver bem com o REST. E você tem uma documentação muito vasta disso, tem perguntas no Stack Overflow, e aí quando você muda um pouco o paradigma, você começa a ter menos conteúdo, menos documentação, né, por mais que, né, exista vasta documentação, mas é menor. E você mesmo não tem tanta experiência de como resolver alguns problemas tradicionais, por exemplo, cache. Algumas coisas o GraphQL te ajuda, por exemplo, paginação, ele já tem, nas bibliotecas já veio tudo isso muito bem preparado, mas acaba esbarrando, né, sei lá, como que eu vou utilizar um padrão de desenvolvimento que eu já estou acostumado aqui, um mediator da vida, mas usando esse paradigma. Eu vou resolver os types dentro do handler do mediator, essa é a forma correta, começam a surgir dúvidas, né? E eu acho que isso não é nenhuma exclusividade do GraphQL. Você pega, por exemplo, uma outra forma de fazer comunicação com, né, o gRPC. Muda também a forma de pensar. Então, a gente acaba tendo mais dificuldade de fazer algumas coisas que, no REST aqui, eu já tenho até meu projetinho aqui, isso aí é copiar o código que já funciona, algumas coisas vão exigir um estudo, né, e uma preparação um pouco maior. Só complementando aí o que o Chagas disse, das complexidades do desenvolvimento, até mesmo para a gente acoplar uma aplicação GraphQL e uma aplicação legada que a gente tinha, por exemplo, que já trabalhava com códigos de erro. Então, já tem uma aplicação que estava toda preparada para trabalhar com erro 400, com erro 500, erro 401. 201, né, o 203. E aí, basicamente, o GraphQL só tem o 200. Como que a gente vai encaixar essa aplicação GraphQL dentro da aplicação legada que a gente tinha? E outro problema até que a gente está tendo aqui, recentemente, aqui na nossa empresa, em que a gente presta serviço, é a questão de autorização. Porque antes, lá, quando a gente estava trabalhando com o REST, a gente conseguia fazer uma autorização olhando ali os HTTPs mesmo. Então, assim, é um post, a gente consegue bloquear para ele fazer alteração ou não. É um GET, a gente consegue bloquear ou permitir que ele faça uma busca ou não do dado. E já com o GraphQL, que só trabalha com post, a gente não consegue fazer isso. A gente tem que trazer toda essa complexidade de autorização para dentro da aplicação. Então, assim, realmente tem alguns problemas que vão surgindo aí e a gente tem que ir pensando em como tratar isso, dentro de alguma solução pronta. Acabou que a gente não entrou muito no detalhe de como que o GraphQL funciona, né? Mas ele tem as consultas e as mutações, né? As mutações seriam para poder alterar os dados. E, de fato, assim, o endpoint que faz as duas coisas é o mesmo. Meio que o que muda ali é o body da requisição, vamos simplificar. Então, o que muda ali é o código que você está enviando para aquele mesmo endpoint. E aí, essa camada de autenticação e autorização, você vai ter que jogar para um outro nível, né? Não vai dar para poder ficar só ali na camada de apresentação. Então, por exemplo, se você faz esse tipo de controle num API Gateway, no REST é simples. Configura lá, API Gateway. Se você receber um delete de pedido, esse cliente aqui não pode fazer isso, porque ele não tem permissão para deletar pedido. Agora, o API Gateway ele não vai abrir a mensagem do GraphQL e né, entender a regra de negócio ali por trás para poder avaliar isso. Você vai ter que colocar